Olá, amigas e amigos. Estamos iniciando mais um encontro, hoje com o tema Aprendizagem e Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência na Perspectiva Histórico-Cultural. Estamos recebendo nossa querida amiga, professora doutora Rita de Cássia Cristofoletti, ela que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. Olá, Rita, muito bom estar com você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom estar com vocês também. Pois bem, Rita, inicialmente gostaria que você nos dissesse o que fez com que você se aproximasse da temática. A questão de estudar o campo da deficiência, primeiro assim, a aproximação com a perspectiva histórico-cultural aconteceu já na minha graduação, né? Nas aulas de Psicologia do Desenvolvimento, sou formada em Psicologia, né? Então, já comecei a me interessar pela perspectiva histórico-cultural desde o momento da minha graduação. E depois, no mestrado, eu fui me apropriando um pouquinho mais das teses do Vygotsky, né? Luria, Leontiev, e estudando um pouquinho mais as questões relacionadas aos conceitos da perspectiva histórico-cultural. E a aproximação com o campo da deficiência ocorreu devido à minha prática, né, como professora. Eu sou professora desde os meus 15 anos, né, comecei a lecionar já quando adentrei o magistério, na época, para a educação infantil, e vivendo, né, as relações de ensino, as relações com os alunos, eu me deparei com crianças com deficiência. E, ao me deparar com as crianças com deficiência, aquela indagação, né? E agora, como é que a gente faz, né? Para atender com qualidade esses alunos, né? Os alunos que aprendem diferente. E aí eu fui começando a estudar um pouco mais o campo da deficiência, dentro da perspectiva histórico-cultural, entrando um pouquinho mais em contato com os estudos do Vygotsky sobre o campo da defectologia, e me apropriando mais dos conceitos até para eu conseguir produzir aulas de qualidade para os meus alunos. Mas isso vem sendo feito já há quase 20 anos, né? Estudando toda essa temática, o campo da deficiência, me apropriando da perspectiva, já vem sendo feito há quase 20 anos esse caminho, porque não é um caminho fácil também, né? Então, a aproximação aconteceu por conta da minha prática enquanto professora de crianças com deficiência. Perfeito. E na sua visão, quais seriam as contribuições da perspectiva histórico-cultural para a educação especial? Então, eu sempre falo, né, porque o Vygotsky, né, eu acho que assim, o Vygotsky, na perspectiva teórica que ele foi construindo, principalmente durante a década de 20 do século 20, ele abriu possibilidades de pensar a aprendizagem na relação com o outro, né? Então, ele vai destacar em toda a sua perspectiva teórica, em toda a teoria que ele foi construindo, o caminho das possibilidades, dos possíveis. Então, a gente olha para a deficiência e não enxerga a deficiência, mas enxerga o sujeito, né? Na sua singularidade, na sua especificidade de aprender, e vai trabalhando em cima dessa especificidade. Então, eu sempre costumo dizer que a minha opção teórica pelo Vygotsky é o caminho das possibilidades, é acreditar que a aprendizagem, ela acontece, né? E aí a gente precisa trilhar os caminhos diversos para chegar nessa aprendizagem do sujeito. Então, as necessidades e possibilidades implicadas no desenvolvimento e educação dos sujeitos com deficiência começaram, né, a ser o foco do autor, e foi o foco do autor até o final da vida, né, dele no campo da defectologia, vamos dizer assim. Perfeito. E a gente percebe que em suas publicações, em seus estudos, a perspectiva histórico-cultural está sempre presente. Qual Sim. dos trabalhos você destacaria como aquele que foi um marco na sua trajetória? Na minha trajetória enquanto professora? Isso, Então, professora ou pesquisadora?
Eu tenho, assim, produzido alguns trabalhos, né? Eu estou há 4 anos na Universidade Federal do Espírito Santo, né? E tenho produzido algumas pesquisas bastante interessantes na área da deficiência. Eu acredito que os mestrados que vêm sendo feitos, né, no campo do trabalho colaborativo, os estudos sobre o atendimento educacional especializado, a aproximação, né, com os sujeitos, as crianças nas escolas de São Mateus também tem sido uma prioridade que eu tenho deixado, né, no meu trabalho. Tem as iniciações científicas também que estão sendo produzidas nesse campo, né? Então, tem um trabalho que eu gosto muito da iniciação científica, que é o trabalho da aluna Juliane, que ela se aproximou, né, dos alunos, né, com autismo e foi desenvolvendo recursos pedagógicos, metodológicos, materiais diversos para atender a necessidade do aluno autista. E conseguiu fazer um trabalho bastante interessante na área da alfabetização, né? O trabalho de mestrado também da aluna Leida, também, que trabalhou com uma aluna cega numa sala, né, numa escola multisseriada da educação do campo, também foi bastante interessante. A gente tem trabalhos aí que nós estamos, né, começando a fazer. A Dayana agora que está produzindo também um material bastante interessante, né, com o autismo, falando sobre o ensino estruturado. Então, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos, né, no campo da deficiência, voltado para as questões da aprendizagem especificamente, que é o meu foco. Eu gosto de que os estudos se aproximem desse campo da aprendizagem para a gente entender como é que as crianças aprendem. Como é que essa singularidade de aprendizagem vai se dando. E não tem outro caminho senão nos aproximarmos do sujeito, né? E eu acho que uma outra questão bastante interessante que nessa perspectiva que eu estou dizendo da aproximação é a ideia de relações, né? O Vygotsky trabalha muito com nada existe fora do campo das relações sociais, né? Nós somos aquilo que somos mediatizados pelo mundo, né? E o mundo se configura nas relações que a gente vai estabelecendo com o outro. Por isso que, quanto mais relações de qualidade a gente estabelecer com os sujeitos, né, com as pessoas e com os alunos na escola, mais a gente vai conseguir acompanhar essa singularidade de aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, acho que um conceito primordial trabalhado pelo Vygotsky é o campo das relações. E junto com o campo das relações, o campo da mediação, né? Não existe aprendizagem sem essa aproximação, não existe aprendizagem sem você olhar para a especificidade e a singularidade de cada um, né? E não existe aprendizagem fora do campo da mediação, daquilo que a gente chama do estar junto com o outro. Então, acho que nesse contexto, os trabalhos, na atualidade, têm sido produzidos aqui no CEUNES, né, no programa de pós-graduação em ensino na educação básica, e na iniciação científica, né, porque eu acho que a formação inicial também ela é primordial aí, se a gente for analisar, né, como é que a gente forma os professores que vão trabalhar com os alunos. Então, acho que tenho trabalhado ultimamente, os últimos 3 anos, como curso de pedagogia do CEUNES, e tenho priorizado também bastante essa demanda da iniciação científica e esse trabalho de formação inicial de professores. Pois é, e a gente percebe que a formação inicial de professores, seja no âmbito do curso de pedagogia ou das demais licenciaturas, ainda é bastante frágil no que se diz respeito à formação desse profissional para atuar na educação especial, para atuar com alunos com deficiência na sala de aula comum, né, Rita? Então, a gente percebe que é um grande desafio e essas atividades de extensão, de iniciação científica, elas são bastante imprescindíveis para que essa formação seja ampliada, não é verdade? Sim, e falando nessa questão da formação inicial, eu tenho priorizado mesmo nas aulas, né, que eu trabalho com
Eu tenho uma disciplina que chama, eu leciono uma disciplina que chama Deficiência Intelectual e as Práticas Pedagógicas, e eu tenho priorizado nas disciplinas sobre educação especial, sobre, né, a prática pedagógica, exatamente compreender o percurso do desenvolvimento humano, né, dentro da perspectiva histórico-cultural, trabalhando com essa ideia da tese geral do Vygotsky, né? Então, primeiro, eu me aproprio do outro, né, daquilo que o outro tem a me oferecer, internalizo essas relações sociais e vou me constituindo enquanto humano a partir do processo de internalização, subjetivação e singularização. Então, eu tenho destacado bastante o processo de desenvolvimento da criança e, a partir disso, como é que a criança aprende associado aos recursos pedagógicos que podem ser desenvolvidos, né? Então, a gente tem feito bastante trabalhos de materiais mesmo, né? Dessa questão da produção dos materiais. Que materiais que eu posso produzir para atender a especificidade de aprendizagem do meu aluno com deficiência. E aí, olhar para cada deficiência, né? Entender um pouquinho cada deficiência, entender um pouquinho cada modo de aprender. Acho que assim a gente garante minimamente, né, que a formação inicial também seja contemplada aí nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Perfeito. Hoje estamos vivendo aí esse momento singular na nossa história. Estamos aí enfrentando uma pandemia em que muitas escolas, muitos sistemas educacionais estão optando pelo ensino remoto. O que falar do ensino remoto para pessoas com deficiência neste cenário atual, Rita? Eu venho pensando bastante nessa questão do ensino remoto, primeiro porque é uma questão extremamente nova para a gente, né, enquanto professores, saber lidar com as ferramentas, né, tecnológicas é uma questão que nós estamos continuamente aí aprendendo e hoje cada vez mais. E eu venho pensando bastante, acho que a gente precisa agora também produzir pesquisas para esse momento que nós estamos vivendo, né? Para entender um pouquinho essa configuração do momento que nós estamos vivendo. Eu não tenho resposta. Eu continuo pensando no campo das relações, porque eu não posso deixar para trás a tese geral do Vygotsky, né? Então, eu acho que assim, nós precisamos começar a produzir relações de qualidade nesse campo virtual também. E essa aproximação precisa se dar nesse campo, né? Não sei como fazer isso ainda, eu acho que a gente está produzindo, né? Eu não sei quanto esse novo tempo vai durar, né? Se a gente está caminhando para esse novo tempo daqui para frente ou não, né? Se as coisas depois disso vão voltar a ser mais presenciais. Mas se a gente for viver um tempo longo das relações mais virtuais, elas também precisam ser de qualidade, né? Então, a gente precisa produzir essas relações de qualidade também é se aproximar no campo virtual, né? Atender o aluno. Agora, eu não sei, eu fico pensando, e aí é muito difícil para mim, Décio, por isso que eu estou dizendo que eu não tenho essa resposta, eu fico pensando muito nas deficiências mais severas. Eu gosto muito de trabalhar com a deficiência intelectual, né? Eu venho trabalhando mais no campo da deficiência intelectual. E aí eu fico pensando como é que é produzir essas aproximações, essas relações de qualidade no campo virtual com um aluno com deficiência intelectual que precisa do outro, né? No campo da presença mesmo, da presença viva, né? Contínua. Então, eu acho que assim, é um grande desafio. Eu não tenho essa resposta para você, porque eu me pergunto o tempo inteiro sobre isso. Mas a gente precisa tentar produzir essas relações de qualidade também virtualmente. Aí, como é que se produz isso? Com o professor ali, junto com o aluno, como nós estamos fazendo aqui, orientando as atividades. Eu fico pensando também, ele está na esfera do cotidiano da casa dele. Que mediações podem ser produzidas ou
que acessibilidade também à internet, a todas essas questões, né? O computador, esse aluno tem também. Como é que a gente se aproxima da família, porque aí você tem que orientar também a família nesse trabalho, né? Remoto, virtual, como é que a família pode ser orientada. Então, acho que aí tem um caminho, uma demanda muito grande de trabalho nosso, né? Também com as famílias que hoje estão também fazendo esse trabalho de mediação do conhecimento, né? Via as orientações que os professores estão dando para os alunos. Ou seja, uma série de questões que a gente precisa pensar, mas eu não tenho essa resposta. A única coisa que eu tenho a dizer é: precisa se produzir relações de qualidade virtualmente, né? Agora, como se produzir essas relações de qualidade? Aí eu acho que as nossas pesquisas precisam mostrar para a gente, né? Como é que trabalhos que eu tenho feito, como é que os professores estão atuando, né? Com relação a esse campo mais virtual da aprendizagem. Não sei, Décio. A resposta que eu tenho vai por... Pois bem, eu também o que tenho são inquietações. Eu percebo que uma das barreiras, Rita, exatamente que esse universo digital, ele contempla o visual e o auditivo. O sinestésico ainda é uma dimensão pouco explorada e eu não deslumbro a curto prazo perspectivas que possam nos apresentar respostas. Talvez o grande desafio dessa comunicação nessa modalidade digital seja exatamente essa, explorar o sinestésico com um grupo de sujeitos que necessita tanto dessa aproximação do contato, do mais perto, entendeu? Então, quer dizer, esteja aí um desafio, pois eu tive um problema, mas então, talvez esteja aí o grande desafio das novas pesquisas, como você mesmo coloca. Explorar, e aí, cada vez mais, esse universo novo que acaba nos sendo mais emergencial neste momento. E Rita, você falou um pouco dos trabalhos, das suas orientações, das suas pesquisas. E o pós-pandemia? Quais serão os desafios, não só para a educação de pessoas com deficiência, mas para nós, profissionais da educação, para nós, educadores? Na sua visão, como será esse pós-pandemia para nós? Uma outra pergunta bastante difícil, né? Porque... Você desculpe, mas a gente precisa compartilhar dessas inquietações, porque para ver se juntos a gente se aproxima de algumas pistas, né? Eu acho que assim, pós-pandemia, na área da educação, ele também precisa ser pensado com esse cuidado bastante grande, porque eu não sei o quanto que os alunos eles têm aprendido no campo virtual, né? Eu não sei o quanto que esse campo das relações virtuais ela tem produzido realmente relações efetivas, né, de aprendizado dos alunos. Então, a gente precisa ter um olhar, a hora que nós voltarmos a ter as relações presenciais com os nossos alunos, ter esse cuidado, né, de não achar que aquele conteúdo que foi dado no campo virtual, ele efetivamente foi aprendido, né? Eu acho que precisa ter um cuidado todo grande com essa volta a alguns conceitos, a questões que foram trabalhadas, mas que precisam ser retomadas, atender esse aluno também de uma forma bastante particular, falando no campo da deficiência, bastante presencial também, para entender, porque subjetividades estão sendo construídas aí, né? Nós estamos passando, já estamos há 3, 4 meses, né?
vamos dizer, num isolamento social ou dentro, né, das nossas relações sociais, sem frequentar os bancos escolares. Então, quais são essas subjetividades? Como que estão sendo os tempos dos nossos alunos com relação às aprendizagens? E eu fico pensando o que efetivamente se aprendeu, né? Porque quando a gente está na sala de aula, nós temos ali 30 alunos, mas nós conseguimos acompanhar os nossos alunos pelo debate, por essa ideia do que a gente fala do extraverbal, como diz o Bakhtin, né? Pelo olhar, pelo silêncio, pelo gesto, né? Pelo modo como o aluno senta na carteira, pelo modo como ele participa de um debate, de uma correção de um exercício, pelas dúvidas que ele faz, pelas perguntas que ele faz para o professor, pela desatenção, né? Pela dispersão que ele tem na aula, a gente também vai acompanhando. Então, acho que tudo isso, nas ferramentas virtuais, a gente acaba perdendo, né? Esse contato mais próximo. Então, acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande pós-pandemia em avaliar o que efetivamente a gente conseguiu ensinar para esse aluno e o que precisa ser retomado, né? No campo das subjetividades, né? Como é que esse aluno também volta para a escola, pensando aí na criança, né? Que está em casa todo esse tempo com os pais. Enfim, uma série de questões que eu acho que precisa ser pensado, né? Eu acho que assim, não dá o conteúdo como dado, né? Mas talvez retomar alguns conceitos que foram trabalhados e que precisa ter um olhar especial, né? E no campo da deficiência, mais ainda, porque eu não consigo pensar, né, a aprendizagem fora desse campo das relações, desse movimento de aproximação. Eu ainda não consigo pensar, não sei se existe, né? A perspectiva que eu assumo teoricamente não me faz ir para um outro campo, né? De uma aprendizagem mais sozinha, de uma aprendizagem mais individual. Eu não consigo pensar nesse sentido, a aprendizagem assim. Isso que você traz, Rita, é bem importante, porque lançando o olhar para a minha trajetória como pessoa com deficiência, eu justamente posso te dizer que como foi importante essas aproximações que tive, que superaram o visual e o auditivo. O estar junto, o estar próximo, o fazer junto, realmente é um diferencial. E pelos relatos, pelas narrativas dos alunos em tempos de pandemia, e aí não só crianças e adolescentes, mas principalmente os jovens, eles têm demonstrado uma insatisfação muito grande com esse distanciamento. E aí, a gente fazendo uma autocrítica do modelo de ensino que temos, ainda é muito ancorado em aulas auditivas e visuais. Então, que a gente possa sair desse momento de quarentena, desse momento de pandemia, desse momento de isolamento social, dando novas direções, assumindo uma nova perspectiva em nosso trabalho docente, né, Rita? Sim, eu acho que essa é uma questão que fica bastante clara para a gente, né? Eu não sei, eu sinto muita falta dos meus alunos. Esses dias eu fui para a universidade pegar um material e a universidade é aquele vazio, né? E aí a gente fica sempre pensando, é a mesma coisa quando você está na escola e não tem as crianças, né? Então, assim, a vivacidade se dá pela presença, né? A ideia de que você vê vida, você vê movimento no campus, na escola, pela presença. Então, acho que a gente precisa realmente qualificar a presença, né? Ver a importância que é estar com o outro mesmo na questão presencial. O virtual tem sido importante? Muito. Eu acho que, assim, a gente está conseguindo manter as relações,
né, e conseguindo manter um mínimo, né, da questão do ensino, dessa questão dos conteúdos, né, tentando ensinar pelas relações virtuais. Então, acho que as relações virtuais, elas estão hoje ganhando um espaço e sendo bastante importantes também nesse momento que nós estamos vivendo a reclusão, né, o isolamento. Então, acho que assim, ela vai, de uma certa forma, ganhar um espaço bastante grande a partir de agora. Eu mesmo, antes, não sabia vivenciar algumas situações que hoje, virtualmente, sei fazer, né? Então, acho que assim, o virtual ele vai ganhar um espaço que, a partir de agora, vai sendo mais utilizado. Mas eu acredito que, em hipótese alguma, vai substituir a qualidade que é você estar presencialmente com o outro. E, principalmente, nas relações de ensino, volto a dizer. Porque eu, como professora da educação básica, como professora de criança, eu me lembro que o passar na carteira do aluno, apontar com o dedinho no caderno, dizer, olha, não é assim que faz, vamos apagar, vamos fazer de novo. O texto que você produziu pode ser mais bem elaborado, vamos substituir essa palavra por essa. Sabe, assim, esse tete a tete que você faz na sala de aula, para mim, ele é o que gera a aprendizagem, né? Porque é na hora que o sujeito, que o aluno refaz, na hora que ele ouve o professor, na hora que tem essa mediação, é nesse processo que a aprendizagem acontece. É exatamente aí, quando o Vygotsky fala da microgênese, né? Aonde estão os processos microgenéticos? Aonde estão as especificidades dessa aprendizagem? Está no processo de mediação, né? A gente vai vendo que esse aluno vai aprendendo a partir daí. Então, quantas vezes a criança não sabia num dia, no outro dia, pela mediação que você fez, ela conseguiu aprender. Então, acho que esses processos, eles são insubstituíveis. Agora, volto a dizer, claro que nós vamos estudar, né, e começar a ver como é que as subjetividades também estão sendo construídas numa relação mais virtual, isso sem dúvida alguma. Perfeito, Rita. Eu acho que, falando um pouquinho mais dessa questão das relações e da presença do outro, só para justificar, né, a minha fala da importância dentro da perspectiva histórico-cultural, eu gosto muito de falar em dois conceitos na área da deficiência que o Vygotsky trabalha, que é o conceito de compensação psicológica e o conceito de caminhos indiretos, né? Então, é exatamente na ideia de compensação que está a importância da presença, né? Porque você, na verdade, o Vygotsky vai dizer, você não vai olhar para o que está impeditivo da aprendizagem, né? Então, você não vai olhar para o núcleo duro da deficiência, mas você vai olhar para aquilo que abre as possibilidades da aprendizagem, ou seja, os outros campos de sentidos, os outros campos, né, que se abrem para que o aluno possa aprender. E aí você vai produzir práticas de qualidade para trabalhar exatamente naquilo que é aberto a receber essa aprendizagem, né? Os canais abertos para receber essa aprendizagem. Virtualmente, eu não sei como essas questões se dão, você entende? Eu acho que as pesquisas precisam ser produzidas e produzindo pesquisas nessa área agora para a gente tentar avaliar como é que essa aprendizagem vai acontecendo, né? Mas eu também não sei se a gente consegue olhar para os detalhes, para as minúcias, para as singularidades, que é isso que eu gosto de fazer nas minhas pesquisas, né? Acompanhar o curso do desenvolvimento de um sujeito, de uma criança, de um aluno e assim por diante. Penso, inclusive, Rita, que podemos fazer uma aproximação dos nossos estudos e até mesmo dos nossos programas de pós-graduação, para que, junto com o programa de vocês aí, de ensino na educação básica, e o nosso de ensino e suas tecnologias, pensar algumas pesquisas que possam nos trazer uma aproximação dessas respostas que estamos buscando. Porque eu penso que é um momento bem favorável para iniciarmos essas discussões, esses estudos. Eu te agradeço bastante.
É sempre muito bom estar com colegas, em especial com você, e estamos caminhando para o fim desse encontro e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, aquilo que você deixa para nós neste momento. Olha, eu acho que eu agradeço muito, né, o convite de estar gravando essa live, de poder falar novamente das questões que me motivam a estudar. Para mim, estudar a perspectiva histórico-cultural é extremamente prazeroso, né? A cada novo livro, novo conceito, nova leitura, eu aprendo mais coisas, né? Mais questões que podem ser discutidas e que podem ser exploradas com os nossos alunos no âmbito da universidade e com as nossas pesquisas no âmbito da escola e da escola pública, né? Acho que o grande desafio da gente é produzir uma educação especial de qualidade, produzir uma educação especial de qualidade dentro da escola pública, né? Trabalhando com o aluno no espaço da sala de aula do ensino comum, trabalhando com o aluno no espaço da sala, né, de aula, das salas de recursos. Então, assim, produzir mesmo pesquisas e conceitos, né, dentro do campo da perspectiva que motive a gente a continuar estudando. Então, para mim é um prazer, né? Foi um prazer, está sendo um prazer participar dessa gravação, dessa live. E eu acho que o que fica para a gente, eu gosto sempre de falar sobre, né, essa questão da aprendizagem, eu gosto sempre de falar sobre a questão dos tempos da aprendizagem. Então, eu acho que assim, um recado para os professores é sempre pensar, dentro dessa configuração que está se fazendo hoje, né, dos ambientes virtuais que nós estamos vivendo, é pensar também o que se tem produzido de práticas e os tempos da aprendizagem dos nossos alunos, né? Eu acho que eu sempre falo do tempo, porque o tempo, para mim, é primordial, né? Não é no mesmo tempo que essa aprendizagem acontece, não é igual às outras crianças que essa aprendizagem acontece, né? Nós temos as nossas singularidades que precisam ser pensadas e consideradas. Então, acho que eu deixo, né, a minha contribuição e a finalização, né, a partir dessa questão de pensar sobre os tempos das aprendizagens, principalmente no tempo da aprendizagem nesse contexto novo que nós estamos vivendo. E desafio os professores, porque eu, infelizmente, estou fora da sala de aula agora, né? Eu consigo a sala de aula com as crianças, né? Até 4 anos atrás, eu estava com as crianças, acompanhando, sendo professora de crianças, mas agora eu estou na academia, né? E consigo acompanhar as crianças pelas pesquisas das minhas alunas, tanto da pedagogia quanto do mestrado. Mas eu desafio os professores a registrarem o que eles estão produzindo, Décio. Porque eu acho que é um ambiente, é um tempo histórico tão novo que nós estamos vivendo, que eu acho que é legal se os professores puderem registrar o que eles estão vivendo, o que eles estão produzindo, né? Porque a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse tempo e sobre essa nova configuração que está surgindo aí. Então, registrem, né? Registrem suas práticas, registrem os fazeres, para que a gente possa depois socializar, né, essas produções que estão sendo feitas. Acho que eu termino por aí, Décio. Perfeito, Rita. Muito bom estar com você. Agradecemos a vocês que estiveram conosco, vocês que estarão conosco assistindo esse vídeo em outras ocasiões. Muito bom, Rita. Prazer imenso estar com você. Até a próxima, porque certamente teremos muitas outras. Um abraço, Rita. Sim. Um abraço a todas e todos. Abraços. Tchau, tchau.